Lília que não gosta de prever o futuro, né, você tá sempre sempre te pedem para fazer uma previsão, né, então eu vou te pedir uma analogia com o passado, vou ter esse cuidado. Esse momento que a gente está vivendo de polarização hoje, ou principalmente que a gente viveu ali a partir de Bolsonaro, tem outros momentos na história do Brasil que você reconhece similaridades? Bom, primeiro eu vou falar do livro da Miriam, que eu gostei muito de ler. E eu sempre penso, acho que até digo aqui, que o Brasil tem talvez dois grandes traumas, não é? A questão da escravidão e, por outro lado, a questão militar. Né? Ou seja, os militares vão crescendo após a Guerra do Paraguai, tem gente que data diferente, mas a data do Paraguai, e vão assumindo esse lugar, e toda vez que os militares entram na política, não é bom para a democracia. Então é muito interessante que eles defendem, mas eu não vou esquecer, eu só quero fazer aqui um elogio. Claro. Eles defendem sempre essa ideia de que são os fiéis da democracia, e na história, toda vez que eles entram, é para enfraquecer a democracia, falando em nome da democracia. Então acho muito bonito no livro da Miriam ela tomar esses dois são, eu chamo que, eu penso, não sei o que Miriam acha, que as nações, em geral nós falamos, as pessoas têm traumas, e para lidar com os traumas pessoais, as pessoas têm que fazer o quê em geral? Falar. Uhum. E acho que as nações têm traumas. Então no livro da Miriam ela toca, né, nesses dois traumas e coloca, o que eu achei muito legal, adoro a Laura, coloca aqui uma historiadora, uma aprendiz de historiadora que vai de alguma maneira lidar com esses extremos, né, esses extremos na família, esses extremos que não se tocam, e eu diria que o Brasil já tem... E a historiadora é a única que faz a viagem, que é capaz de encontrar os dois tempos. É ela que viaja no tempo, né, é a única que vê. Né, essa ideia dela poder ver, de achar que está um pouco louca até, mas poder lidar com isso, né, e trazer essa similaridade. Eu acho a comparação muito boa. A história do Brasil, eu sempre digo isso com a Heloísa Starling, que a história do Brasil já se encontrou e já se desencontrou muitas vezes, né, e já foi muito polarizada. Eu diria que no contexto de Getúlio Vargas, são muitos Getúlio Vargas, mas no contexto em que Getúlio acaba se suicidando, a sociedade brasileira estava muitíssimo polarizada, muitíssimo polarizada. E essa ideia do inimigo interno e do inimigo externo, quem são, tanto que nós costumamos dizer que com o suicídio Getúlio retardou em 10 anos o golpe militar, né? O golpe militar, claro. Sim. Eu sempre cito Machado que as coisas só são previsíveis quando já aconteceram, né? Que é a falha do conselheiro Aires, que nunca diz nada. Mas, enfim, como a Miriam falou, de alguma forma já estava dado. Então, essas situações de polarização são situações em que esses extremos, esses tempos extremos se aproximam, sabe? Sim. E eu compararia com o contexto de Getúlio, do último Getúlio. Sim, mais do que pré-ditadura ali também, vale a ditadura? Eu achei que... Pré-golpe. O pré-golpe, claro. Aquele momento. No pré-golpe, então... bom, estou escrevendo sobre isso, né? Você tem aí dois grupos muito... Se você pensar só nas mulheres, você tem dois grupos muito definidos. Então, você tem as mulheres que vão aí se opor ao golpe, que já estavam aí se opondo ao golpe, tentando dar força para João Goulart, dar força para essa discussão, para a reforma de bases e tudo mais. E, ao mesmo tempo, você tem a formação... né, a formação de um grupo de mulheres muito conservadoras. E esse grupo de mulheres vai estar na base de todas as marchas. E agora eu tenho analisado no Brasil todo, impressionante a quantidade de grupos de mulheres. E se a gente pegar as falas dessas mulheres, Miriam, é impressionante como ecoa, porque elas falam que o inimigo é o comunismo, que temos que acabar com o esquerdismo e o comunismo, que o comunismo está corrompendo a nossa juventude, então que eles querem mudar os sistemas de escolas, que tem que fazer escolas que ensinem a pátria, ensinem os valores da pátria, e elas são profundamente, todas elas, é muito impressionante, elas são ou esposas de empresários, ou esposas de pessoas da igreja, ou esposas de pessoas do IPES e tudo mais. E só para encerrar, todas elas falam em democracia. Então me lembra muito o período contemporâneo, porque elas falam em democracia, então você vai derrubar um governo democraticamente constituído
para restaurar a democracia. Teve um momento que você estava falando que eu me confundi, que eu achei que você estava falando de agora, assim, Michele Bolsonaro, esses encontros, né? Não. Exatamente. É essa mulherada. Ô, Miriam, você, no livro você tem esse desafio que são 2 momentos, um que você viveu e um que é um momento muito distante que, né, você teve que equilibrar uma voz de testemunho com uma voz de pesquisa ou de empatia. Como é que foi isso? O difícil, enfim, o período da escravidão foi eu tinha feito, a partir do debate das cotas, eu me senti muito desafiada, porque teve muita gente muito inteligente a favor, e eu tive que estudar muito toda a questão negra e de escravidão, e eu li muitos livros, livros de viagem, a Maria Graham, eu ficava lendo obsessivamente teses de mestrado, doutorado, que tinha a ver com história, com Valongo, então eu ia muito ao cemitério dos Pretos Novos, então fiz reportagens, eu fiz um documentário chamado Arqueologia da Escravidão, que eu andei pelo centro do Rio, pela pequena África, contando, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso. Eu estava muito mergulhada, eu fui muito chamada pelo movimento negro para falar sobre isso, então eu tinha que me qualificar para aquele debate, achei que aquele debate era muito fundamental para o Brasil. E, ao fazer isso, eu mergulhei muito na questão negra, racial e de escravidão, li bastante. Então, quando brotou isso, esse plot, eu estava do ponto de vista da informação, de como era o cenário, mas eu escrevi aos prantos, eu escrevi chorando. Né? Várias vezes eu chorava nesse livro. Esse livro eu chorei quase o livro inteiro. Né? O Sérgio passava e me via chorando, falava assim, tempos extremos. Não, história do futuro. Não, história do futuro eu escrevia em outro lugar da casa e até o meu movimento corporal era diferente, porque eu, assim, é a jornalista que está ali buscando informação, está ali com banco de dados, é outra personagem. Sim. E o desafio de escrever sobre a ditadura é que eu não queria fazer uma coisa autobiográfica, eu queria fazer um outro personagem diferente de mim. E eu fiz um personagem diferente de mim, apenas eu pude ajudar essa personagem com as minhas lembranças. Quando a filha pergunta para a mãe como se sente um torturado, eu podia dizer. Né? Então, assim, eu falava, eu ajudo com as minhas lembranças, mas eu não quero fazer uma coisa autobiográfica. Tá, eu ia fazer uma pergunta para ele, mas eu vou engatar uma nessa sua resposta, porque você fala isso, né? A Alice, que é essa personagem que tem mais similaridades com você, porque foi uma presa política que estava grávida quando foi presa durante a ditadura, mas de fato ela tem uma outra postura, uma outra visão. E ela é a personagem que tem a grande cena, a grande polarização é entre ela e o irmão, que era militar. General. E ela fala uma coisa em algum momento que é assim, a briga nunca terminou, segundo ela, porque as elites do país ainda não entenderam o tamanho da desigualdade e da sua perversidade. Eu queria saber se nesse ponto você concorda com ela. Sim, concordo inteiramente. Eu não concordo em muita coisa com ela. Ela tem amarguras que eu não tenho, ela tem coisas que ela não superou, que eu superei. Mas nós pensamos nesse ponto da mesma forma. Tá tentando entender o Brasil, mas não enxerga todas as suas camadas? Eliana Alves Cruz, no Amado Mundo. O nosso mundo com profundidade, leveza e um olhar pra frente. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.